Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Andréia Tavares, estou nesse momento trabalhando na nossa unidade do Seja Madureira e com muito carinho eu estou aqui para falar um pouquinho com você através dessa videoaula do nosso fascículo número 2 da nossa disciplina de língua estrangeira espanhol. E como você já deve ter visto, o título do nosso fascículo, o título da unidade é El Mundo y Yo Sin Prejuízos, ou seja, o mundo e eu sem preconceitos. Nessa unidade, nesse fascículo, nós vamos abordar temas como la identidade, características físicas e características psicológicas e também algumas formas de presentações. É por isso que nesse momento eu te convido a apreciar essa imagem que fala sobre diferenças e semelhanças. Olha, eu ao fazer uma leitura dessa imagem, eu observo várias mãos, vários braços, não é mesmo? E cada um com uma identidade, cada um com uma característica. E assim é o mundo, até porque você pode fazer uma comparação de cada braço ao mesmo comparar a cada país do mundo. Cada país com sua característica, com suas peculiaridades. No entanto, mesmo com semelhanças e diferenças, todos os países do mundo, todos os países do mundo estão sempre conectados. Eu também resolvi tirar um trechinho do início da nossa unidade, do nosso fascículo, porque eu achei bem interessante e vou ler para você. Muitas vezes, grupos são classificados de uma determinada forma por outras pessoas antes mesmo de se conhecerem. É por isso que vemos várias pessoas julgando como isso ou como aquilo, antes mesmo de poder mostrar suas características. Então, nós precisamos compreender um pouco mais sobre a importância do aprendizado da nossa disciplina e a sua relação com o mundo. Com certeza, você já deve ter visto a videoaula do fascículo 1 com a professora Érica Viana, e eu tenho certeza que lá nesse fascículo ela deixou bem claro que o idioma espanhol é muito importante, esse aprendizado, exatamente isso que você está fazendo agora, porque a língua espanhola é a segunda língua mais falada no mundo, considerando, claro, os nativos da língua. Até porque o espanhol é o idioma oficial em mais de 20 países. Na verdade, é o idioma oficial em 21 países, como mostra também no mapa. E nessa unidade nós vamos tratar de estereótipos. Bem, ao observar essa imagem desses homens, com esses sombreros, você já deve identificar mais ou menos de qual país se trata. Aí nós temos uma imagem de alguns mexicanos. Ao lado, nós temos a imagem de um casal que está fazendo uma dança, na expressão artística de uma dança. E essa dança é o tango, característica da Argentina. Depois nós temos a imagem de uma menina com uma saia longa e com certeza você já deve perceber que se trata de um país. Nesse caso, é a Espanha. E eu quero chamar a sua atenção para a importância de fazer inferências. Afinal de contas, o seu conhecimento de mundo vai te ajudar e muito na interpretação de imagens que talvez estejam fazendo parte daquele contexto. Cada país apresenta muitas características peculiares. Aí nós tivemos poucos exemplos, mas cada um vai falar da sua história, do seu clima, da sua cultura, da sua gastronomia, suas múltiplas expressões artísticas, as características físicas de seu povo. Cada país com o seu idioma, ou seja, cada país tem uma identidade coletiva. Por isso, eu te convido também a apreciar essa imagem onde tem um coração com várias bandeiras, e muitas delas, se não todas, são de países que apresentam o idioma espanhol como língua oficial. Bom, em algumas situações de fala, é muito importante que você se apresente, se descreva, ou mesmo que você apresente uma outra pessoa, tenha que descrever uma outra pessoa. E aí você pode se perguntar, como fazer isso em espanhol? Então eu vou te ajudar.
Eu até resolvi utilizar uma imagem minha para te dar algumas dicas em espanhol de como você se descrever. Quer ver só? Eu vou ler para você, tá? Você pode usar exemplos como eu sou Andrea. Nesse caso, sou eu. Então eu digo, eu me llamo Andrea. Sou brasileña e vivo em Rio de Janeiro. Sou alta, morena de piel clara. São características minhas, porque eu tenho o pelo largo, um pouco rizado, um pouquinho enrolado, não é? E o color é castanho oscuro. Tenho olhos castanhos oscuros também. Ou também eu posso dizer, mis ojos também são castanhos oscuros. Sou divertida, alegre, inteligente e a vezes um pouco tímida. Bom, estas são algumas das minhas características físicas e psicológicas. Tudo bem que eu escolhi algumas das melhores, tá? E se você tiver que apresentar uma outra pessoa, né? Nesse caso, os pronomes não vão estar se referindo a você, a Joe, mas vão estar se referindo a ele ou a Elia. Para te dar um exemplo de uma apresentação de uma outra pessoa do gênero feminino, eu escolhi uma artista. Você deve conhecê-la. Se não, te convido. Faça uma busca e busque um pouco mais da vida e obra dessa artista mexicana chamada Frida Kahlo. Alguns exemplos que eu te puedo dar são: esta é Frida Kahlo. Maneiras que você vai poder descrever uma pessoa. Frida é uma mulher, uma famosa pintora mexicana. Ela não é tão alta nem tão baixa. Ou seja, Frida não é tão alta nem é tão baixa. Frida tem estatura mediana. Ela é morena de piel clara, não é gorda, Frida é delgada. Um dos rasgos físicos mais notáveis de Frida são suas cejas unidas em um sênio e suas mejilhas coloradas. Claro, né? Você sabe que uma das características físicas muito notáveis nessa artista são suas sobrancelhas unidas. O porquê, o motivo disso, eu também te convido para assistir em outros momentos ou mesmo fazer essa busca, porque vale muito a pena conhecer a história e obra dessa artista. Frida é a representação de uma mulher corajosa, fuerte, determinada, criativa, sensível e muitas outras más qualidades que hacen de ella uma artista completa e muito significativa para as mulheres, para nós outras mulheres. Bom, e se você quiser fazer a apresentação de um homem, por exemplo, então aí eu escolhi uma imagem de um ator, você deve conhecer, Rodrigo Hilbert, tudo bem? Te apresento Rodrigo Hilbert. Este é Rodrigo Hilbert. Algumas formas, né? Este homem é lindo, é guapo, é guapíssimo. Bom, aí depende do que você acha, tá bem? Rodrigo é alto e delgado, ele não é moreno nem pelirrojo. Mais uma vez eu tô dizendo que ele não é moreno e nem é pelirrojo. Ele também não é ruivo, ele é rubio. Muita atenção, rubio quer dizer que ele é loiro. Tiene o pelo corto e liso. Tiene os ojos verdes y claros e também são pequenos, porque os ojos de ele não são grandes. Además, tiene barbilla e bigote. Bom, para mim, Rodrigo não é feio, é um homem bonito, simpático, inteligente, comunicativo, interessante, divertido e com muitas outras características físicas e psicológicas que hacen de ele um ser único, com uma identidade única, assim como tu e eu também. Vocês vão perceber que nós separamos dois verbos. A conjugação, o uso de dois verbos nessas situações de fala, de apresentação, de descrição física ou descrição psicológica são muito importantes. Dois desses verbos estão aí, que é o verbo ser e o verbo tener, que estão conjugados no presente do indicativo. Quer ver só?
Eu vou te falar algumas frases que já foram citadas aqui no nosso vídeo e esses verbos foram utilizados. Se referindo ao verbo ser, eu disse, por exemplo, yo soy Andrea, esta és Frida, este és Rodrigo Hilbert. Yo e Rodrigo somos brasileiros. Percebeu o uso do verbo ser, conjugado dependendo de cada pessoa que se estivesse falando? E agora o verbo tener. Tengo el pelo largo. Frida tiene estatura mediana. Ele es rubio y tiene el pelo corto. Frida y Rodrigo tienen rasgos físicos diferentes. Nosotros todos tenemos características físicas diferentes unos de los outros. Mais uma vez, vou chamar a sua atenção para esses dois verbos. Em se tratando de descrição física, não se esqueça, você precisa compreender o uso do verbo ser e do verbo tener. Ao usar o verbo ser, por exemplo, você pode dizer ele é delgado ou gordo, és bajo ou alto, és feio ou guapo, és guapo, és calvo. Ou também você pode dizer que uma pessoa é morena, rúbia, castanha, pelirroja. Também posso usar esse verbo ser para falar de nacionalidades, por exemplo, como na imagem, onde diz que ele é espanhol e ela é espanhola. Tenho um amigo francês ou tenho uma amiga francesa. E eu posso dizer que ele é francês e é francesa. És inglês e és inglesa. Ao usar o verbo tener, eu vou dizer que ela tiene o pelo rizado. Márcia tiene o pelo liso. Tiene el pelo corto ou el pelo largo. Tiene el pelo moreno, rubio, castaño, pelirrojo. Tiene pecas, tiene gafas, tiene trenzas, tiene barba ou tiene bigode. Mas mais uma vez, te chamando a atenção para o uso desses dois verbos. E agora nós temos aí uma imagem que vai te acrescentar, vai te dar mais possibilidades para que você faça o uso de características que já não são mais físicas, porque agora são características psicológicas que todos nós temos, devemos conhecer as nossas e perceber as dos outros. Algumas destas características são rasgos de personalidade, porque uma pessoa pode ser amável, cuidadosa, inteligente, sensível, pessimista, sereno, mal-humorado, optimista, generoso, divertido, amistoso e todas essas outras características que estão na imagem e muitas outras que, com a ajuda de um dicionário ou mesmo de um aplicativo ou de outros textos, você pode estar conhecendo. Também estamos chegando aqui ao final do nosso vídeo. Vale a pena ressaltar a importância de se aprender vocábulos, não é? Palavras que se refiram às partes do corpo, para que você possa utilizá-las no ato de uma descrição. Para te dar uma ajuda, nós também colocamos uma imagem com algumas palavrinhas referente a algumas partes externas do corpo. Eu vou ler para você, tá bom? El pelo ou el cabello, la oreja, el diente, el pescuezo ou coelho. Cuidado, viu? Coelho aí, o coelho, não é o animal, é o pescoço, uma parte do corpo. Braço, el ombligo, los dedos, muslo, muslo é a coxa, el pie, los dedos del pie, rodilha, rodilha aí significa joelho, mano, codo, que é o cotovelo, pecho, boca, lá nariz, el ojo ou los ojos, vai depender se é singular ou plural. E las cejas. Então, chegamos ao final dessa videoaula e eu, a professora Andréa Tavares, gostaria de te parabenizar. Parabéns mesmo por ter chegado até aqui. Continue assistindo às próximas videoaulas, dos próximos fascículos do seu aprendizado da língua espanhola, ok? Foi um prazer e até os próximos vídeos.